possa te atingir. Olá, nós vamos falar, uma breve mensagem aqui, cujo tema será Deus opera milagres na crise. Deus de milagres opera na crise. De acordo com o texto que nós vamos citar aqui, que é o texto do segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 7, versículo 20. Nós extraímos essa mensagem desse texto e você pode lê-lo depois, abrir a Bíblia, procurar esse texto e lê-lo todinho, tá bom? Isso vai ainda acrescentar mais coisas para você. E de acordo com o texto citado, nós vamos resumir o fato que ocorreu na época do rei Jorão. Por volta mais ou menos de 850 antes de Cristo. E Jorão era filho de Acabe e Jezabel. Seus pais eram homicidas. Jezabel matava os profetas de Deus e Acabe mandou matar Nabote para ficar com a sua vinha. O profeta Eliseu foi ameaçado de morte por Jorão. Então, uma linhagem aí, de homicidas. O fato ocorre num tempo de miséria, por causa da fome que estava acontecendo ali em Samaria, por conta do cerco, que a cidade estava cercada, o rei de Israel estava em guerra contra o rei da Síria, Ben-Hadad. E o povo de Israel estava sem alimento e pessoas morriam de fome. Eles chegaram até mesmo a praticar o canibalismo, a comer carne humana. E o custo de vida estava nas alturas, a especulação era absurda. Será que isso só aconteceu naquela época? Não, o fato tem se repetido em muitos lugares ao longo da história. E até mesmo hoje, o Nordeste brasileiro, ali nós temos regiões em que há falta de alimento e há falta de água potável. E a calamidade da fome, ela gera violência, ela gera desgoverno, desânimo, pobreza, gera doença, o caos total. Essa pandemia que nós estamos enfrentando hoje, em nossos dias, está deixando muita gente preocupada, não é mesmo? Porque o que vai ser agora, com o retorno gradativo das atividades, e o estabelecimento aí, o suprimento de alimentos, de todas as coisas que nós vamos necessitar, uma vez que a produção esteve parada, mais de 60 dias. Então, como nós podemos viver em dias assim? Essa é a pergunta. Como enfrentar a crise econômica? Como suportar a falta de coisas de primeira necessidade? O Salmo 121, 1 e 2 diz, ele nos aconselha: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Num tempo de tragédia, precisamos ouvir a palavra profética que vem de Deus. Porque a palavra profética, ela traz consolo, ela traz encorajamento, ela traz edificação. Então, essa palavra é importantíssima num dia, num tempo de crise, num tempo de calamidade. Em meio ao caos, o profeta Eliseu aqui trouxe uma palavra profética de esperança,
de livramento para o povo de Israel. Ele disse: amanhã haverá fartura em Samaria. Agora veja, os olhos humanos podiam enxergar isso, a possibilidade disso, né? Não, mas o Senhor disse, e se ele disse pela boca do profeta, então vai acontecer. Que tremendo! É o sobrenatural, é o miraculoso, é o Deus que opera milagres na crise. Onde está a sua confiança? No exército, no governo, nos grandes nomes deste tempo, como Bill Gates, nos cientistas, na nova ordem mundial, nos anticristos que têm surgido no cenário mundial? Não, não podemos. A nossa fé deve estar em Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que devemos fazer é voltar os olhos para Ele. Só Ele tem palavras de vida, de sustento, de proteção, de mudança de realidade. Só Ele pode restaurar a nossa terra e fazer prosperar. Se os governantes não dependerem dele, ficarão confusos, ficarão desanimados. O texto fala também de 4 leprosos, que em vez de esperar a morte ali, né, pela fome, decidiram ir até o acampamento do inimigo para pedir clemência. Morrer de fome ou morrer pelas mãos do inimigo não faria muita diferença, né? E talvez até eles fossem poupados. Eles não quiseram esperar a morte sem fazer nada. Eles tomaram uma atitude, eles tomaram uma decisão, eles fizeram alguma coisa, porque a fé, ela é ativa. E ao chegar lá, não encontraram nenhum inimigo, porque eles haviam fugido durante a noite. O que aconteceu naquela noite? Deus, o Senhor dos exércitos, guerreou Ele mesmo por Israel. Deus fez o inimigo ouvir barulho de um exército chegando, som de carros de guerra, som de tremor de terra, e eles, apavorados, fugiram, deixando para trás todos os despojos. Concluindo, hoje é o seu dia de se levantar com coragem e saber que o seu Deus vive e reina sobre os céus e a terra. Ele é Deus e Ele é maior que tudo, Ele é maior que qualquer poder demoníaco. Ele está acima de tudo e de todos. E Ele ama você, e Ele quer o melhor para você. Ele quer te abençoar, Ele quer fazer diferença na sua vida. Então, apenas confie. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele, da palavra que Ele fala e que é invisível, que é imaterial, Ele cria coisas materiais. Olha que tremendo é isso. Pela palavra, Ele fez o universo e tudo o que há nesse universo. Todas as coisas materiais. Pelo poder da sua palavra. Então, basta uma palavra de Deus na sua situação e ela vai mudar. O caos vai sair, a falta vai desaparecer e o suprimento dele vai se manifestar na sua vida.
Tão somente creia em Deus, tenha fé nele, tenha fé em sua palavra que é imutável e ela não volta vazia, mas cumpre aquilo que ela diz. Amém? Confie em Deus, prossiga nessa jornada de fé e você verá o Deus que opera milagres nas crises, operando na sua vida. Amém.